Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um trabalho de 5 minutos de luz do Reforço da Verdade. Nós vamos falar hoje sobre a morte, um tema que assusta a maioria das pessoas, inclusive os espíritas. A morte do corpo físico é a única coisa absolutamente certa da nossa vida de encarnados. Mas o ser humano, aquele que pensa, que sente, que age, que ama e que é amado, esse é imortal, ele nunca vai morrer. Quando alguém morre, volta para o mundo espiritual, que é o mundo real, de onde tinha saído antes de encarnar. E para onde nós mesmos iremos quando o nosso corpo físico morrer. Na verdade, para os desencarnados, a vida de encarnado é uma espécie de morte, onde o espírito perde uma série de capacidades que ele tinha antes. Inclusive a memória, que é a primeira coisa que ele perde, pois quando reencarna ele esquece tudo que já vivenciou anteriormente. E do lado de lá, ele continua amando aqueles que ele amava aqui, do mesmo jeito. E sempre que pode, ele vem matar a saudade que tem deles. Abraça, beija. Nós não percebemos porque a maioria de nós não tem a capacidade de ver e ouvir espíritos quando estamos acordados. Mas de vez em quando a gente lembra de um ente querido desencarnado e sente uma saudade, uma espécie de ternura, sem perceber que isso ocorre porque esse espírito está junto de nós, matando a saudade que sentia da gente. Outras vezes, sonhamos com entes queridos desencarnados e achamos que foi apenas um devaneio da nossa mente. Mas, na verdade, nós nos encontramos com eles durante o sono físico. Fomos ao seu encontro ou eles vieram nos procurar. E isso acontece com muita frequência. Mas nós não lembramos de tudo que ocorre durante o sono físico, por isso nem sempre lembramos de ter encontrado os nossos entes queridos desencarnados. Mas os laços de afeto reais não se destroem com a morte do corpo físico. E nem mesmo quando uma das partes causa um mal à outra aqui no mundo material. Chico Xavier nos disse que o ódio não é o contrário do amor. Que o contrário do amor é a indiferença e que o ódio é o amor que enlouqueceu. E nesses mais de 40 anos de experiências mediúnicas, eu tenho observado que isso é uma realidade. Eu já conversei com espíritos que aqui no mundo material foram traídos por alguém que eles amavam e no mundo espiritual sentem ódio por quem os prejudicou e ao mesmo tempo sentem necessidade de estar junto deles. Às vezes até se revoltam com isso porque se sentem magoados, sofridos pelo mal que eles fizeram, mas continuam amando quem lhes prejudicou. E por que acontece isso? Porque o amor é a maior força do universo. Ele é indestrutível e nos faz querer estar próximos daqueles a quem nós amamos. O que termina com a morte do corpo físico é a convivência aqui no mundo material. O desencarne de um ente querido é mais ou menos como se ele fosse morar num lugar distante. Ele continua vivo, mas não podemos vê-lo ou ouvi-lo a todo momento. E assim como um encarnado que está distante de vez em quando vem nos visitar, ou nós vamos visitá-lo, ocorre o mesmo com o nosso amado que desencarnou. Às vezes ele vem ao nosso encontro e às vezes nós o procuramos durante o sono. Se nós sentimos saudade desse ente querido que partiu para o mundo espiritual, temos vontade de chorar, devemos chorar sim, porque isso vai servir de alívio para a nossa dor. E eles, embora possam também estar tristes pela separação, vão ficar satisfeitos em saber que são amados e que nós temos saudade deles. O que nós não devemos é nos revoltarmos, ficarmos inconformados, pois isso vai fazê-los sofrer mais. E nós não devemos causar sofrimento a ninguém, principalmente aqueles a quem nós amamos. Mas a saudade, a tristeza, o choro são normais, estão de acordo com o nosso atual estágio de evolução. Também devemos orar a Deus e a Jesus pedindo que eles sejam amparados, que eles sejam acolhidos por bons espíritos, que eles possam se ambientar rapidamente na nova condição de vida. O que não devemos fazer?
não devemos pedir ajuda a eles. Ele até pode estar bem do lado de lá, mas pode não estar em condições de nos ajudar, ou o que nós pedimos pode não ser conveniente para nós. E aí, se a gente pede alguma coisa meio desesperado e eles não podem nos atender, eles podem sofrer com isso. Então não devemos nunca pedir ajuda aos nossos entes queridos que estão no mundo espiritual. Pedir ajuda sempre a Deus, a Jesus ou ao nosso anjo guardião. E devemos ter essa certeza, os nossos entes queridos que partiram para o mundo espiritual continuam vivos, continuam nos amando, e um dia nós vamos sim nos reunir com eles quando chegar a nossa vez. Que a paz do nosso Mestre nos envolva e que Ele nos ajude, sempre que for necessário, a suportarmos essas separações transitórias temporárias. Fiquem em paz.